Amados, vamos seguir com o nosso estudo. Pegar nossas Bíblias. Efésios, capítulo 1. Bem, vamos ler aqui no capítulo 1 de Efésios, do versículo 15 até o versículo 23. É exatamente a porção de encerramento do capítulo 1 de Efésios, né? Diz assim o texto: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados, chegamos aqui nessa porção, uma porção extremamente rica, em que o apóstolo Paulo ele faz agora uma aplicação e, na verdade, ele agora invoca, né, ou ele conclama a igreja a que entenda e que busque uma revelação interior acerca da verdade. Na verdade, há 3 pontos importantes, como o apóstolo Paulo apresenta a verdade. Geralmente ele coloca a verdade do ponto de vista do querigma, da proclamação, ou seja, ele anuncia verdades eternas. Foi o que ele fez aqui em capítulo 1 de Efésios, do versículo 4 ao 14, apresentando esses 3 grandes blocos de bênçãos. Em seguida, ele fala como que nós, então, devemos viver em relação a essa verdade anunciada. É o que na teologia se chama de ortodoxia, a verdade anunciada, e ortopraxia é a prática da reta doutrina. Ele entende a Escritura, sobretudo o apóstolo Paulo, ele repete isso nas suas várias cartas, que o equilíbrio da vida cristã, ele está exatamente no conhecimento da verdade e na prática dessa verdade. Ou seja, conhecimento da verdade sem a prática não significa absolutamente nada. E se tem muita vontade de se praticar a verdade, mas não a conhece, certamente toda prática sem o devido conhecimento poderá ocorrer de ser práticas meramente humanas, doutrinas de homens, enfim. Então o apóstolo Paulo entende que há um equilíbrio entre o ensinamento, o reto ensinamento, e a prática desse ensinamento. Só que nesse ponto nós tropeçamos num problema. Exatamente o terceiro ponto que o apóstolo Paulo chama a atenção. Não somente o conhecimento intelectual da verdade, a necessidade da prática dessa verdade, como nós nos relacionamos à verdade compreendida no entendimento, como nós reagimos a esta verdade que nos foi trazida por meio do ensinamento apostólico. Agora, o terceiro ponto resolve um problema. Qual o problema? O problema é que nem sempre que nós entendemos com a mente a verdade de Deus, nós temos a condição de viver à altura daquele ensinamento. Ou seja, não raras vezes, falta-nos a força espiritual, falta-nos o vigor espiritual. E podemos observar, tomando, por exemplo,
a nossa experiência passada. Eu creio que todos vocês podem falar algo nesse sentido, de que nós nos convertemos numa denominação tal, e ali foi tudo muito maravilhoso, ficamos muito animados, né? E de repente nós estávamos tão envolvidos e tínhamos tamanho comprometimento com aquela instituição, tínhamos zelo com aquela instituição e tínhamos fidelidade para com aquela instituição, de modo que nós dedicamos tempo, nossa vida, dinheiro, e investimos muito nessas instituições, até que num dado momento você começou a desconfiar de que alguma coisa estava errada. Alguma coisa não estava muito certo ali naquela situação. Talvez esse despertamento, talvez esse seu duvidar de algo, ou pressentir que algo estava errado, pudesse ser já uma iluminação do Espírito de Deus, talvez produzida por um texto que você leu, um livro que você leu, alguém que você ouviu. O fato é que você começou a desconfiar, e você então foi investigando, e você foi estudando, até que você compreendeu que havia muita coisa errada na instituição. Ou seja, que o culto não era exatamente aquele que Deus queria. Havia muita coisa humana inserida. Embora tivesse a Bíblia e usasse o nome de Jesus com muita constância, o fato é que tinha muita doutrina de homem, a não raras vezes doutrinas de demônios, né? Na verdade, servíamos muito mais ao sistema do que ao próprio Deus, servia muito mais ao homem do que a Deus, servíamos muito mais à instituição do que a Deus, embora todo o serviço tivesse sido sincero. Mas aí você descobre que agora que existe uma palavra libertadora, você começa a compreender as distinções entre Antigo e Novo Testamento, começa a distinguir o que é salvação por obras e por graça. Você vai entendendo o que é Antiga e Nova Aliança, você vai entendendo os benefícios e as bênçãos provenientes da morte de Cristo, você vai compreendendo que a igreja é uma questão orgânica, é o ajuntamento de pessoas que são templos vivos do próprio Deus. Você vai observando que as coisas que outrora lhes foram apresentadas tão sagradas não têm nenhum valor real, porque todo o valor está naquilo que Deus é em você. Aí você, quando vai entendendo tudo isso, aí de repente você começa a querer buscar um caminho de servir a Deus de um modo diferente de como você estava. E nesse ponto encontramos um grande problema. Quanto mais a pessoa descobre a graça graciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, quanto mais ela compreende intelectualmente a verdade divina, mais frouxa ela vai se tornando. Vai ficando mais negligente. E aí de repente aquele cristão que outrora era tão fiel e tão comprometido, se torna, depois do entendimento racional da verdade, um cristão frouxo, fraco, morno, um cristão tô nem aí, empurra a vida cristã com a barriga, né? Agora, tudo se relativiza de tal forma que a pessoa não tem força e não tem vigor para seguir na fé. E aí ela descobre, ou não, né? Mas eu já descobri há bastante tempo, que toda a fidelidade, todo esforço, toda a dedicação que havia antes não era proveniente de uma força espiritual, orgânica, vital que pulsava no coração. Todo esforço, toda dedicação, toda fidelidade era fruto talvez de um coração que fora enganado por um falso evangelho e se tornou um coração mercenário, que se tornou um coração ganancioso, que tudo fazia para obter alguma coisa em troca. Às vezes dava uma oferta, um dízimo, para receber o retorno financeiro. Quantas vezes você nunca ouviu dizer assim, que você devia dar o dízimo e colocar Deus à prova, se Ele porventura não abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas? Aí o indivíduo agora se descobre numa relação mercantil com Deus.
E aí então, e ele fazia muitas coisas supostamente corretas, de acordo com o sistema, porque ele era medroso também, covarde. Não era somente ganancioso. A sua covardia fazia com que ele vivesse de um certo modo para não ir para o inferno, porque o inferno era uma ameaça. Por outro lado, se fazia muitas outras coisas com a pretensão de que fazendo aquilo ganharia o céu. Mas de repente, quando vê a palavra da graça, e a palavra da graça é tudo muito gratuito, né? Deus fala assim, ó, dê de graça aquilo que de graça você recebeu. Ele fala que você deve, quando fizer algo por alguém, não espere retorno. Por isso não se deve chamar as pessoas que podem te retribuir, mas você deve sempre abençoar, convidar alguém que não possa te retribuir. O Evangelho nos liberta de qualquer forma de egoísmo, de barganha. O Evangelho nos faz ou nos leva a ser pessoas altruístas, a viver pelo amor, o amor que se dá, o amor que se entrega, o amor que não exige, o amor que não cobra, o amor que não barganha, o amor que não troca. Amor é doação constante. O indivíduo entendeu isso, agora ele não tem a motivação de outrora, e agora ele se encontra impotente da realização do bem. Vocês entendem? Lembra daquele texto em que um jovem rico chegou para Jesus perguntando: mestre, o que devo fazer eu de bom para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: ora, guarda os mandamentos. O jovem respondeu o quê? Ora, mas isso... Aí o jovem pergunta, quais os mandamentos? Aí Jesus, para aliviar a situação dele, citou apenas os que são de ordem prática. Não roubarás, não matarás, não adulterarás. Só esses que são bastante evidentes na sua prática ou não, né? E ele falou, não, mas isso tudo eu tenho feito desde a minha meninice. Aí o Senhor falou assim, então tá bom. Você já faz isso aí desde a meninice, essa prática. Mas isso não é suficiente para que você seja perfeito. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e então segue-me. E foi nesse ponto que ele descobriu que todas as práticas de mandamentos que ele fazia não eram provenientes do amor. Ou seja, ele fazia muitas coisas de ordem prática. Não beberás água, ele não bebia, né? Não vestirás tal roupa, ele não vestia. Mas quando o Senhor falou assim, o homem foi criado para a perfeição, e a perfeição é o amor puro ao outro. E se você é rico, portanto, distribua o que você tem com os seus irmãos a quem você ama. Aí ele descobriu que ele não tinha força. Diz a Bíblia que ele se entristeceu. Então há alguma coisa de positivo, ou de positiva em tudo isso. Se ele se entristeceu, ele tinha um desejo. Sabe quando ele fala assim, eu queria tanto ser fiel, eu queria tanto, puxa, me entregar mais. Mas você, a despeito do que você quer, ou que diz querer, não tem a força. Você descobre que há uma fraqueza. Irmãos, entenda, sempre que nós, diante de uma verdade tão grande, não temos a condição de acompanhar aquela verdade, é porque nos falta algo. Eu falava de 3 pontos. Paulo costumava anunciar a verdade. Geralmente a primeira parte, ou a primeira metade de todas as suas epístolas, é apresentando esse querigma. Ele proclama verdades eternas. É o sentido de quando você adquire o conhecimento e o entendimento intelectual daquela verdade, você tem um conhecimento que é mediado por outro. Ou seja, para você entender essa verdade, uma outra pessoa foi necessária e importante para te fazer entender. Você precisou de um tutor, de um professor, de um mestre, de alguém que apontasse no texto, ou apontasse para você os aspectos fundamentais daquela fé. Você compreendeu o primeiro ponto. O segundo é quando Paulo fala, é necessário que você pratique isso, ou que a sua vida toda esteja em consonância a esse ensinamento. Aí eu instaurei um problema. Quando
se tem a compreensão intelectual da verdade e lhe é exigido um comportamento que tenha relação íntima com as propriedades da verdade, aí se descobre uma fraqueza. Alguém aqui, porventura, não precisa levantar a mão, só consigo mesmo, já se sentiu fraco diante de verdades tão grandes? Verdades tão profundas e às vezes o viver tão distante daquela grandiosidade, daquela verdade tão bendita, tão maravilhosa. Essa fraqueza, essa falta de poder, essa falta de vigor, ela é um sintoma de que nós tenhamos compreendido a verdade no intelecto, mas não tivemos a revelação desta verdade. Ou seja, há dois tipos de conhecimento. Você pode conhecer a Deus segundo as Escrituras, é um conhecimento intelectual. E você pode conhecer a Deus a partir da revelação que o próprio Deus lhe dá desta verdade bíblica agora no seu espírito. É o que Cristo diz aos fariseus, ou diz aos judeus em João capítulo 5. Ele fala: vocês estudam as Escrituras, mas não querem vir a mim para ter vida. Jesus não condena o fato de estudar a Escritura ali. Também não ordena que se deva estudar, mas também não proíbe. Mas a questão é, vocês estudam, vocês têm o conhecimento intelectual, mas para ter vida, esse conhecimento não é suficiente. É preciso vir a mim. E aí ele fala agora de uma revelação do que a Escritura pode trazer mediante uma ação do Espírito Santo. Ele diz: são elas que testificam de mim. Então existe o testemunho do Senhor. Quando algo no seu coração agora chega enquanto uma luz, e você agora tem não somente o testemunho de Cristo revelado, mas agora esse testemunho dentro de você testifica com o seu espírito aquela verdade, e agora essa revelação se torna um poder interior. Agora você não tem mais necessidade de querer fazer algo. Eu quero te falar uma coisa muito clara. Talvez nós precisemos, ou talvez nós precisamos de fazer algumas coisas com formalidades. Talvez nós tenhamos que ajustar nossa vida exteriormente a algumas coisas, até mesmo pela boa convivência em sociedade. Se você é um homem iracundo, por exemplo, você não pode sair por aí lançando sua ira, porque você vai ser preso, vai acontecer. Então você vai ter que tratar com isso, ainda que seja de forma coercitiva. Mas quando esse poder da revelação brilhar e resplandecer em nós, nós não vamos querer fazer algo, simplesmente seremos. A obra de Deus não é que nós façamos algo. A obra de Deus é que nós sejamos algo. Ele quer mudar o nosso ser. Essa é a grande diferença e distinção entre Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento, porque era o tempo da menoridade, e quando se trata com criança, a criança ela só vai na pressão. Então não pode fazer isso. Ponto. Tem que fazer isso. Como você fala com o seu filho, né? Não pode jogar bola agora, não pode brincar de videogame agora, tem que estudar. E ele vai contra a vontade, ele tem que ir. Então a criança geralmente vive sob lei, sempre na coerção, sempre numa ameaça. Sempre tem que ter uma ameaça, para ele poder ficar um pouco receoso e obedecer. Do contrário, não obedece. Eu estou falando alguma bobagem? Não. Agora, quando se torna adulto, essas coisas elas desaparecem. Então o Antigo Testamento é cheio de lei e cheio de coerções, cheio de ameaças. Aí o Novo Testamento, o Senhor ele quer nos transformar, como diz já o Antigo, profetizando o Novo: dar-vos-ei um novo coração,
uma nova mente, um novo espírito, para que nós sejamos nova criatura, e enquanto nova criatura, nós agora simplesmente somos. E esse ser, ele se manifesta com toda naturalidade, né? Ele é. Então, é preciso que nós entendamos esses 3 pontos que o apóstolo Paulo coloca sempre, embora eu esteja colocando agora de modo bem específico, bem diante dos irmãos: conhecimento da verdade, pela pregação, pela leitura. Sempre, na maioria das vezes, é um conhecimento mediado. Você vai precisar de alguém para lhe ensinar, para falar, lhe explicar. O segundo ponto, a necessidade que temos de enquadrar nossa vida dentro desse conhecimento. E aí existe um problema: a falta de força, de vigor, não damos conta. É uma perfeita contradição. E a razão dessa contradição é porque nos falta um terceiro elemento, que é a revelação do conhecimento mediado. Ou seja, o que é essa revelação? É um conhecimento intuitivo. É o conhecimento que ninguém pode mediar. É um conhecimento que não se adquire decorando os textos bíblicos, mas é um conhecimento que se adquire na contemplação da verdade. É como Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, é um crescer e é um ser conformado à imagem de Cristo, na medida em que nós contemplamos o rosto dele como quem olha para um espelho, para que haja um reflexo. E nesse reflexo, a pessoa de Cristo, a natureza de Cristo, seja imprimida dentro de nós, e então nós possamos agora ser, e não simplesmente querer fazer algo para parecer que é alguma coisa sem ser. De todo modo, o apóstolo Paulo aqui em Efésios capítulo 1, tão logo ele apresentou a verdade até aqui, dessas 6 grandes bênçãos do Deus Trino a nós, ele começa no versículo 15 dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ele ensina a verdade no capítulo 1, versículo 4 a 14, e em seguida ele diz: eu oro por vocês. Paulo orava pela igreja, para que o Pai da glória, esse título Pai da glória, já remete à ideia de luz, de iluminação, de fulgor, para que o Pai da glória vos conceda. E aqui eu chamo a atenção de todos vocês para um fato. Entenda, Paulo está falando com a igreja de Éfeso. Se ele fala à igreja de Éfeso, naturalmente ele fala aos santos que estão em Éfeso, não é? Salvo engano, capítulo 1, versículo 1, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, se ele falava aos santos, ele não falava, não era aos pecadores sem Deus ou sem Cristo. Ele falava para aqueles que já haviam ouvido o Evangelho, para aqueles que já haviam crido no Evangelho, para aqueles que foram batizados em Cristo, que faziam parte do corpo de Cristo, para pessoas que estavam separadas em Cristo, santificadas em Cristo. Ele diz: eu oro por vocês. Ora, que tipo de oração, ou de pedido, ou de súplica se deve fazer aos santos? E aqui é um ponto muito importante, porque infelizmente, não sei se vocês já observaram, mas a igreja do nosso tempo, quando eu falo igreja, eu quero dizer de modo geral, ela tem 2 comportamentos. Primeiro, é possível que uma igreja sectária, ela se entenda perfeita, ela se entenda que não carece de nada, no sentido de que ela pensa que toda a revelação já nos foi dada, e agora então ela passa a olhar a todos com muito desprezo, com um certo sentimento de pena, que nós devemos evangelizar
às outras pessoas, tanto os descrentes como os crentes. Ela se sente, nesse momento, que aqueles que estão naquela denominação estão plenos. E, portanto, que não precisa de mais nada. E olha com pena, portanto, de todos os outros que não fazem parte daquela denominação, típica de uma igreja sectária. Mas, no geral, os crentes não têm espírito sectário nesse sentido. É um número pequeno de igrejas sectárias, de ministérios sectários. No geral, as igrejas têm um bom relacionamento. Os evangélicos, de um modo geral, que é a maioria, eles entendem que eles têm que pregar para os incrédulos, porque eles já estão nessa verdade divina, e portanto eles acham que não precisam de nada. Quem precisa é quem está num bar bebendo, que está bêbado, a prostituta, o transexual, o ladrão, o assassino, e o pai de família normal, que não faz nada disso, mas que não é crente. Então, ou é sectário e vê aquela sua congregação ou denominação como tendo a perfeição de tudo e tem pena agora de todos os demais, ou sendo um evangélico que não compartilha desse espírito sectário das grandes seitas, mas que estando dentro de um grupo maior chamado de cristãos, ou de crentes, ou de evangélicos, pensam: nós temos que orar pelo mundo, nós temos que evangelizar o mundo, temos que ganhar o mundo para Jesus, nós temos que ganhar o Brasil para Jesus, nós vamos fazer um grande reavivamento para Deus fechar os bares de Brasília, né? Fechar os prostíbulos de Brasília. Ou seja, a ideia deles é de que aqui dentro tudo está certo. Então, seja no grupo sectário ou no grupo geral, a ideia é: tudo está certo se somos evangélicos. Quem precisa agora é o outro. De repente, Paulo começa a dizer: olha, a vocês santos que estão em Éfeso, e é como que ele dissesse: a vocês que foram separados por Deus. Santo é separado, e são separados em Cristo. A vocês que creram no Evangelho, a vocês que se converteram ao Evangelho, a vocês que são igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo, eu oro por vocês, porque existe algo que vocês não possuem, ou existe algo que a igreja precisa de possuir, de receber. Então ele diz: qual é a grande necessidade da igreja? Que o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Somente quando tivermos esse espírito de revelação e de sabedoria, tendo pleno conhecimento de quem é Cristo, é que nós teremos a força, o poder, o vigor necessário para expressarmos o Evangelho. Por isso ele diz, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, ele diz: vocês não estão enxergando algo. E talvez aqui seja um dos grandes problemas nossos. Nós geralmente nos entregamos, nós nos doamos, nós avançamos, nós somos atraídos quando nós enxergamos algo. Quando alguém, um bom negociante, quando ele enxerga uma oportunidade, o que acontece? Ele vai dormir, eu vou pensar, não sei. Um bom comerciante, um negociador, quando ele tem a visão de algo, o que ele faz? O que ele faz, Cadmo? Ele vai para cima, ele se entrega. Cadma, arruma que nós vamos viajar amanhã. Que está doido? Vamos viajar amanhã cedo. Para onde? Vamos para o Uruguai. Acabou. Porque o negócio está lá. Porque ele viu. Agora, quando não vê, fala: vamos pensar. Não é? Vamos ver se dá certo. Aí fica ali cozinhando aquele galo,
coloca mais água, não tem ânimo, não tem disposição, não reage, não faz nada, e as coisas estão acontecendo e com ele nada. Então, Paulo diz assim: olha, vocês precisam enxergar, há algo que é muito grande. E quando ele fala desse espírito de sabedoria e de revelação, ele falou: ó, há 3 grandes coisas que são necessárias de serem vistas, de serem percebidas, de serem compreendidas com os olhos do coração. Aqui é fácil, eu posso explicar para vocês. Agora, é preciso que os olhos do coração sejam abertos. Irmãos, se o nosso coração, ou os olhos do nosso coração forem abertos para essas 3 verdades, puxa vida, como vai mudar a nossa vida? Como você, a partir de então, não vai mais olhar a vida cristã enquanto um negócio. Tampouco você vai olhar enquanto mero meio social. Tampouco nós vamos ficar tratando a vida cristã de acordo com os nossos sentimentos mesquinhos. Puxa vida, eu observo assim, há muito tempo nós estamos no ministério, e a gente acompanha muitas coisas, muitos acontecimentos, nós sabemos de muitas histórias. Você imagina que uma vez eu encontrei uma pessoa, a pessoa falou assim: ô pastor, quanto tempo, né? Tinha muito tempo que nós não nos víamos, ela já esteve conosco. A pessoa falou: pois é, rapaz, eu estou morando longe, e então eu estou congregando mais perto de casa, né? Eu falei: está morando longe? Está morando aonde? Não, aqui na Samambaia. Vocês entendem? Que na Samambaia, lá em Guarulhos, na nossa igreja em Guarulhos, tem lá uma família, a família é muito grande, a família são umas 20 pessoas, essa família, né? É a mãe e os vários irmãos, aí vem as cunhadas, aí vem os sobrinhos. Então, eles moram lá em Capão Redondo. Então, de lá de onde eles moram para a igreja de Guarulhos, são 70 quilômetros literais. Quando eu falo literais, é porque se você marcar, dá 70. Só que no trânsito de São Paulo, 70 vira 120. Porque o trânsito é muito denso. Não é? Aqui em Brasília tudo é reto, você pega uma linha reta, chega no plano piloto. Lá, além de dar muita volta, tem muito engarrafamento, é tudo muito complicado. Mas vamos falar só dos 70 literais. Para voltar, são mais 70. Então, para alguém falar assim: eu vou para a reunião, ele terá que caminhar 140 quilômetros. É um belíssimo e um fortíssimo motivo e razão para não ir. Pior. Você entende? É um motivo forte ou não é para não ir? Eles vão todo domingo. Eles vão em 3 carros. E o pior, para nos envergonhar, são os primeiros a chegarem no local de reunião. Os primeiros. Não chegam atrasados. Ainda leva bolo para os irmãos. Tem uma coisa diferente aí. Tem uma coisa aí. Poderia falar assim: pastor, mas a gasolina está cara. É uma boa justificativa, não tem? Não é? O outro estava aqui, aí sumiu, depois de muito tempo, quando eu ouvi: irmão, cadê você? Tal. Não, cadê o fulano? Eu perguntei para uma pessoa, nem ouvi. Rapaz, é o seguinte, as salinhas aqui infantil são muito precárias, né? Então, os filhos do irmão vão para a igreja tal, porque lá as salas de crianças são daquele tipo, né? Vocês entendem? Então, poxa, nós começamos a tratar a nossa vida cristã, ou seja, a nossa vida, ela não vale nada,
Absolutamente nada. De modo que eu troco a riqueza espiritual por qualquer mesquinharia. Qualquer mesquinharia. Ou seja, tudo isso mostra o quê? Que nos falta uma visão espiritual. Nos falta uma razão, nos falta um porquê. Nos falta, na verdade, o conhecimento intuitivo. E eu vou colocar em dois termos aqui, invocando, né, o grande aforismo lá que estava escrito no templo de Delfos, né, que é o aforismo de Apolo, que dizia: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, existe uma essência humana a ser conhecida. Alguém poderia falar assim: como eu vou me conhecer a mim mesmo? Eu não me conheço, não? Ora, se eu não me conheço, quem me conhece? Ora, você não se conhece. Você não sabe quem é você. Você não sabe quem é Deus. Nós não sabemos. É uma necessidade de nós descobrirmos e entendermos a nossa natureza mais íntima, mais profunda, a nossa essência, como eu venho pregando ultimamente, a natureza crística da alma humana. Entender por que Deus nos criou, por que Ele nos separou, por que Ele nos chamou, qual é a razão desse chamamento, e compreender isso no Espírito, para que nós então possamos ter um caminhar de acordo com tamanha bênção, né? Vamos ler aqui na Escritura, Efésios capítulo 1, versículo 17 em diante. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes. Olha, para saberdes. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento. 2, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. 3, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então ele quer nos falar, nos ensinar, ou melhor, Ele quer que Deus nos conceda a revelação plena de Cristo, e abrindo os olhos do nosso coração, para que nós possamos saber acerca da esperança do chamamento. 2, saber acerca da riqueza da glória. E 3, a grandeza do poder. 3 coisas são necessárias. Tudo isso está vinculado à razão por que Deus nos chamou. Tudo isso. Se alguém perguntasse para você assim, imagine, Deus, você é um cristão, você disse que Deus te chamou, mas afinal, para que Ele te chamou? Qual é a sua esperança quanto a esse chamamento? Ora, se Ele te chamou, há uma esperança por algo. Chamou para quê? Existe porventura, como diz o versículo 18, né? Há alguma riqueza de glória da herança, ou seja, há alguma herança envolvida nisso? Há alguma riqueza envolvida nisso? E você também sabe acerca do poder que opera em você, para que esse poder operando vos leve a alcançar essa esperança. E esse é o ponto que nós estamos aqui falando todos os dias, né? Infelizmente os cristãos, vamos falar os crentes, é melhor essa palavra, eles querem muitas coisas boas, e às vezes até lícitas, né? Servem a Cristo porque querem um emprego, querem uma bênção, querem um casamento, querem uma cura, e tudo isso, de certo modo, até certo ponto, é lícito. Por que não pedir a Deus que Ele me dê um bom casamento? Por que não, Senhor, eu preciso de um emprego? Não estou negando as necessidades humanas,
Não é? O próprio Deus, Cristo, ele fala que Deus, ele conhece todas as nossas necessidades e que o Pai Celestial cuida de todos nós. Amém. Mas você não foi chamado para isso. Lembre-se que o Pai dá o sol e a chuva a bons e maus. Quando você é chamado, existe um propósito específico para o qual você é chamado, e portanto você agora é herdeiro de bênçãos específicas e exclusivas dos chamados. Então Paulo, ele ora a Deus para que nós entendamos essas três coisas. Vejamos aqui, olha na sua Bíblia, 18 em diante. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então nós temos aí a esperança do chamamento, né? Qual a riqueza da glória de sua herança nos santos? Há uma riqueza de glória da herança em nós, é nos santos. O 19 ele fala sobre a grandeza, ou a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia do seu poder em nós. O que essas três coisas significam? Eu poderia trazer a exposição para vocês, eu poderia falar a resposta de cada uma delas, mas eu prefiro invocar ou evocar do texto o que o próprio Paulo apresenta como sendo a resposta a essas três questões. Quantos aqui lembram o tema geral do nosso estudo de Efésios? Efésios. Não lembram? Ninguém lembra. Tem alguma coisa a ver com Cristo cósmico. Lembra? A revelação do Cristo cósmico na economia de Deus. Talvez quando eu trouxe esse tema inicialmente, alguém perguntasse, ou dissesse, né? Eu já ouvi muito isso. O Alexandre cria uns temas assim para fazer aquela coisa bonita, né? Mas é só criação para chamar atenção mesmo. Mas o pior que não é. Na verdade, eu gosto muito de usar as palavras corretas para traduzir o sentido que nós queremos dar. Ou seja, eu não gosto de usar palavras de qualquer modo. Eu escolho palavras, sobretudo quando eu escrevo. Se eu planejo um livro, eu tenho que pensar em cada palavra que será usada. Quando você fala, é diferente, que às vezes o fluxo do discurso não te dá tempo de você escolher a palavra. Mas ainda assim é possível, com muito treino, a gente acaba, mas não é tão preciso como quando você escreve. Então, quando fala Efésios, a revelação do Cristo cósmico na economia de Deus, nós temos aqui, primeiro, este livro nos traz uma revelação. Segundo, esta revelação diz respeito ao Cristo cósmico, não ao Cristo telúrico. Confundiu, né? Ou não resolveu muita coisa. O Cristo telúrico é o Cristo terreno, histórico. Todo mundo que fala de Cristo, não, ele é aquele que estava em Jerusalém, que andava e que morreu. Isso é positivo, é verdadeiro. Mas o Cristo histórico, ele é reduzido ao tempo e ao espaço. Mas o Cristo que não é esse terreno, e eu prefiro usar telúrico do que terreno, porque Cristo terreno dá a ideia de pecado, né? Terreno, Cristo, né? Então telúrico é da terra. É algo historicamente manifestado no planeta. Mas quando você fala Cristo cósmico, você fala é a revelação do Cristo que está para além do tempo e para além do espaço. É um Cristo que, ainda que tenha se manifestado na história humana, esse Cristo ele é maior do que isso. Ele é espírito. Quando fala na economia de Deus, quer dizer que esse Cristo cósmico, embora cósmico, ele tem uma relação direta com aquilo que Deus está fazendo aqui na terra, em nós.
Ou seja, eu tenho uma relação com esse Cristo majestoso. Efésios fala que a igreja, embora terrena, embora na terra, embora histórica e, portanto, desprezível, ela tem uma relação espiritual com esse Cristo cósmico. Nós, estando na terra, nós transcendemos essa dimensão espaço-temporal. E Paulo vai explicar, portanto, essa questão da esperança da vocação, essa questão da riqueza da glória e desse poder da suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ele vai explicar a partir do versículo 20 em diante. Esse qual refere-se ao poder. Esse poder, essa suprema grandeza desse poder, não é? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos começar de trás para frente. Vamos começar do poder para a riqueza, para o chamamento. Ele está dizendo assim: olha, presta atenção. Você tem que conhecer, você tem que saber qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança e qual é a força, a grandeza do poder que Deus exerce em nós. Para você entender, ele fala, esse poder que Deus exerce em nós, essa grandeza, para você entender, Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Olha a dimensão da revelação. É como que ele dissesse, o que é o Cristo encarnado, crucificado, morto e sepultado, e que desceu até ao inferno? O que é? Pensa no Cristo, se faz carne, faz homem, aí ele é crucificado. Veja que ele está só se reduzindo, cada vez sofrendo mais, né? Deixando a glória para se reduzir a homem, agora a um crucificado, agora morto, agora sepultado. Ou seja, ele desceu ao nível mais profundo da miséria humana. Ele se identifica com o homem quando se faz homem. Ele se identifica com as misérias humanas quando ele assume sobre si as misérias humanas e vai até ao abismo, até ao inferno. Então, ele se identifica plenamente com o homem e com suas misérias. Para que agora ele fala, agora observe, quando eu olho para o Cristo encarnado, crucificado, morto, sepultado, e que está agora preso no inferno, porque quando ele morreu, Atos 2 diz isso, como todo homem que morre, sendo ele homem, porque se fez homem, ele desce ao Hades, ele vai para o inferno, ou seja, ele chega à última consequência do pecado do homem, não dele, ele não tinha pecado. Então agora ele está na última instância, acabou. Para quê? Para agora, ele, enquanto homem que se encarnou, que era agora, ele precisa agora refazer um caminho de volta ao Pai. Quando eu olho para o Cristo, encarnado, crucificado, morto, sepultado no inferno, eu vejo a mim. Eu vejo você. Então é como que Paulo estivesse dizendo que Deus te dê sabedoria, entendimento, olhos espirituais, para que você, olhando para esse Cristo, nesse ponto, entenda qual é a relação que isso tem com você. Então Deus vai exercer um poder supremo, como Paulo vai usar aqui os adjetivos, a suprema grandeza do seu poder. Eu pergunto, onde se usou mais poder, para criar ou para trazer o Cristo dentre os mortos e levá-lo à glória? Porque tudo é criação, de certo modo. Mas agora, porque quando Deus cria, Ele não enfrenta nenhum obstáculo. Basta criar.
Mas agora, para ele poder tirar o Cristo daqui, enquanto homem, ele agora vai enfrentar todos os inimigos desse homem. Todas as forças agora cooperam e se ajuntam e formam um grande exército para impedir que isso aconteça. E Deus fala: eu terei que usar um poder muito maior que a vida. A vida cria, mas para trazer este homem, Jesus, que é o protótipo, que é o primeiro, que é o desbravador, que é aquele que vai abrir o caminho para que todos o sigam, para eu tirá-lo daqui, terei que usar um poder mais forte que a vida. A vida é o poder da criação. Aqui ele vai usar o poder da ressurreição. O que é a ressurreição? É a vida potencializada. É a vida que emerge da morte. É a vida que vence a morte. Se a vida cria e não há obstáculo para ela criar, para ela recriar este homem caído, ela terá que se potencializar, talvez 2 vezes ao quadrado, depois ao cubo, e assim ele precisa para vencer todas as forças. Então, este mesmo poder que opera na ressurreição de Cristo, para tirar o Jesus de Nazaré daquela sepultura, costumo dizer que dentro daquela sepultura você pode imaginar simbolicamente todos os inimigos ali de Deus e do homem, dizendo: esse daqui não sai da sepultura, né? E Alighieri Dante já dizia no seu livro O Inferno, que na porta do inferno tem uma placa gigante onde está escrito: deixai aqui toda a vossa esperança, vós que entrais. Em outras palavras, a ideia de que quem entra para a morte não sai. Imagina agora no sepulcro de Cristo, aquele corpo hirto, esticado. Imagina só ali na cabeceira a morte, cuidando daquele a quem ela tragou, como uma guardiã. Aquele corpo é o seu trunfo, é o seu triunfo, é o seu gozo. Mas na outra ponta, aos pés, imagine só a lei que, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o aguilhão da morte é a lei. É a lei que reivindica a morte, porque a lei é o ministério da morte. A lei é que diz: o homem tem que morrer, porque ele é transgressor. E não somente a morte, não somente a lei, mas imagina os gusanos, todos ali dentro do corpo, esperando a ordem da morte, para que eles comecem a devorar o corpo. Olha, um tanto de inimigos, embora esses gusanos não puderam agir no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo repousava em esperança na sepultura. Mas o fato é que neste momento da ressurreição, em que o poder da vida, a vida potencializada, agora vai ressuscitar esse corpo, aqui nós temos o protótipo do grande mistério. Aqui nós vamos entender o que é o Cristo cósmico na economia de Deus. Neste momento, aqui, exatamente da ressurreição. Vamos entender uma coisa, antes daqui. Pense no Cristo de Deus. Antes de tudo, no princípio era o Cristo, era o Logos. E o Logos estava com a divindade. E o Logos era Deus. Essa é a melhor tradução desse texto. Então esse Cristo aqui, que é Deus, é a manifestação da divindade. É a divindade que ninguém tem acesso a ela, porque ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, porque habita em luz inacessível. Ela é então trazida à sua criação. É Cristo, é o Logos, é Deus para nós, é Deus manifestado, é Deus revelado.
Imagine que quando esse Cristo, ele fala, eu vou me fazer homem, aqui acontece um mistério, o início do mistério. Esse Cristo se unindo, se amalgamando ao homem, coexistindo, o Cristo e o homem. Esse Cristo humano viveu. Agora, essa parte humana chamada e conhecida por Jesus de Nazaré foi crucificada, morta, sepultada. Sim ou não? Quando então, agora chegamos ao ponto, por ocasião da ressurreição, essa ressurreição, ela visa fazer algo. Ela visa, quando o Espírito do Cristo entra de volta nesse corpo, esse corpo é humano. Está em Hebreus capítulo 4, ou capítulo 2, que ele se fez participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Carne e sangue quer dizer que ele tinha carne, sangue, ossos, nervos, músculos. Ele tinha tudo o que nós temos, homem como nós, sem diferença. Qual é o propósito? Onde está o segredo da morte e ressurreição, ou da encarnação, morte e ressurreição? É que nessa ressurreição, esse Cristo agora se amalgama a esse corpo humano, de tal modo que agora o Cristo e o Jesus se tornam um só. Não há mais separação. O Paulo vai falar continuamente nas suas cartas, ou falando Jesus Cristo, ou na maioria das vezes Cristo Jesus. Porque agora, quando ele está em ressurreição, preste atenção, ele começa, como diz Atos capítulo 2, a conhecer os caminhos da vida. Ele vai ascendendo aos céus. Agora, esse Jesus de Nazaré é o primeiro homem, é o primeiro ser humano a entrar na glória. Esse é o retorno do homem ao Pai. Podemos dizer, há um homem na glória. Este homem é Jesus de Nazaré, glorificado. Nesta glorificação, embora tenha corpo legítimo, é um corpo totalmente transformado. É um corpo que não está preso às leis da matéria, ou à física, aos limites sensoriais do corpo humano, da vida terrena. Esse Cristo, ele entra na glória, como Paulo vai dizer em Hebreus, no capítulo 7, ou melhor, capítulo 6, como uma âncora alçada, e que atravessa além do véu, e agora está lá o Cristo de Deus, ou Cristo Jesus, que entrou por nós, como quem abre um caminho de possibilidade e de acesso. Ele é o primeiro, ele agora é o protótipo, ele é a matriz canônica, onde todos nós devemos agora sermos conformados, como ele é. Isso. Salmo 2 de Atos 13? Isso, Salmo 2 e Atos 13. Então vejam agora que coisa interessante. Pastor, mas o que tem a ver comigo? É que quando o Senhor, ele estabeleceu um plano eterno e um supremo propósito, ele pensou num plano específico de um grupo limitado de pessoas para fazerem parte desta obra com esse Cristo encarnado, morto, ressurreto, assunto e glorificado. Ou seja, o plano geral de Deus, baseado na graça comum, é para salvar a humanidade como um todo. Mas, quando Paulo ensina sobre eleição e predestinação, ele fala daqueles a quem Deus escolheu, aqueles a quem Deus separou e, portanto, ele chamou, não para ser salvo, embora sejam, mas para cumprir um propósito específico. Então, vocês já entenderam, o poder que operou na ressurreição de Cristo é o poder, é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Então, esse mesmo poder de ressurreição habita nosso espírito humano. Há um poder aí dentro.
Ah, pastor, eu não sei. Aí nós temos dois problemas. O problema de quem busca poder diariamente nos montes, nas vigílias, né, nas orações. Só que o poder que eles buscam é um poder inventado por eles. É um poder que se limita tão somente a uma psique desordenada. Porque quando esse tal poder que eles dizem se manifestam, o que eles fazem? O poder da ressurreição tira o Cristo, ou Jesus de Nazaré, da sepultura e eleva aos mais altos céus. Agora, esse poder aí, criado, inventado, de psique desordenada, leva o homem a ciscar. E ele só cisca em nome do Espírito Santo. Porque se ele não tiver em nome dele, ele tem vergonha de ciscar. Nunca vi alguém ciscando. A pessoa tem vergonha de ciscar em lugar público. Mas se ela disser que está cheia do Espírito, em nome dele ela cisca sem vergonha. Aí esse poder suposto leva a pessoa a imitar um macaco. A unção do macaco. Já viram? Só colocar na internet, unção do macaco. E tem mais, não estão brincando, não, estão falando sério. Não é piada. A unção do riso. Quanto mais esse poder baixa, ou esse suposto poder, mais o indivíduo ri, cai na gaitada, na gargalhada. Sabe aquele riso que você não consegue parar de sorrir? É desses aí. A unção do prego. Do prego. Nunca viu? Ah, então porque... Do pavão? A unção do celular. Aquela que fica... Só vamos na orelha. Mas é o nome que dá, qualquer um vai ver com que se assemelha. Então isso não é poder, não. Poder que não transforma, que não muda, que só faz showzinho. Não é nem show, é showzinho. Isso aí é uma bobagem. Por lá eu já passei, de lá eu já vim. E eu posso falar porque eu sei que poder é esse. Eu já senti esse poder. Esse aí. E eu sei que ele é uma expressão da minha alma. Eu sei disso. Ah, pastor, você não pode falar isso, você está blasfemando contra o Espírito. Eu não estou blasfemando, eu estou desafiando. Não o Espírito Santo, você. Você que está cheio aí, vem cá. Eu vou provar que você está vazio. Traga-me o Benirrim. Eu vou provar para ele que ele não tem nada de poder. Como assim? Simples. Para alguém estar cheio do poder a ponto de cair no chão, então é muito poder, não? Esse poder tem que fazer alguma coisa real. Faça. E não acho que eu estou desafiando. Na verdade, é dever de quem se diz cheio do poder. Que mostre. Não me chame de incrédulo. Prove a sua fé. É muito simples. Mas quando você questiona ou pergunta ou desafia, vão dizer, não, isso é mistério. Um dia uma pessoa falou para mim assim, olha, essa sua igreja não tem poder. Não tem poder? Não, não tem. Por quê? Não, porque não tem os dons. Falei, não tem dom? Não, não tem. Falei, interessante. Você tem dom? Ele falou assim, eu tenho 9. Ah, você tem os 9 dons lá de 1 Coríntios 12. Eu falei, poxa, que legal. Você pode mostrar pelo menos um deles? Você pode começar dos mais simples. Por exemplo, deixa eu te pedir que você demonstre o dom de prodígio, de milagre. Eu acho que é pedir muito, né? Traria para você um paralítico ou um cego de nascença para você curá-lo. Mas eu vou pedir só a palavra de sabedoria. Uma palavrinha de sabedoria, diga algo para nós. Cadê a sabedoria? Tá bom. Palavra do conhecimento. Fale algum conhecimento. Nada. Deixa eu ver, o que mais? Fé. Que seja do tamanho de um grão de mostarda. Cadê?
A resposta da pessoa foi: não, não é assim não, é só quando o Espírito quer. Ou seja, é a saída. Eu sei que vão me criticar na internet, mas ao invés de criticar, vem aqui. Mostre seu poder. Mostre o Espírito Santo na sua vida. Simples. Na verdade, se a pessoa diz que tem um espírito dessa qualidade e natureza, não deve achar ruim quando alguém questiona. A pessoa é que tem o dever de mostrar o que tem, para que nós, os ignorantes, venhamos a crer. Agora, como crer no espírito que quando desce, ou no suposto espírito, faz do ser humano uma galinha? Não penso que quando o Espírito Santo vem, humilha o homem, ele eleva-o. Sempre. Porque o poder de Deus que operou em Jesus de Nazaré, que é o poder que opera em nós, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, é o que tira o homem da sua mais degradada condição para fazê-lo alguém na mais alta posição celestial, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Poder que opera no interior para a salvação, para a transformação, para a mudança, só o poder de ressurreição para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Só o poder de ressurreição para fazer do homem avaro um homem generoso. Só o poder do Espírito Santo para transformar o homem violento em alguém que não paga o mal com o mal. Só o poder do Espírito Santo para fazer o homem que odeia seus inimigos agora a abençoar, orar pelos seus inimigos. Só o poder do Espírito Santo, nada mais pode mudar e transformar o homem, nada mais. E portanto, esse poder de Deus opera em todos estes. Mas não somente ele opera para a nossa salvação, muito mais do que isso. Nós estamos começando de baixo para cima do poder para a esperança do chamamento. Imagine vocês agora o versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, olha que grandiosa ou grandeza desse poder. Tirar o Jesus da sepultura e elevá-lo acima de todo nome, acima de tudo, de todos, de principado, potestades, dominadores, e fazê-lo cabeça de todo o universo. Eu vou ter que parar por aqui, o meu tempo não vai permitir que eu explore os demais pontos. Mas semana que vem nós vamos prosseguir deste ponto, seguindo nos demais pontos, tá bom?